Vamos lá, boa noite. Boa noite para nossa live. Nossa live de segunda-feira. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Nessa live eu vou esclarecer sobre a importância de qual profissional você deve procurar quando você está com problema de ansiedade, de depressão, quando você acredita ter algum tipo de transtorno. Qual profissional você deve procurar em primeiro lugar? Roselina, boa noite. Gosta das minhas lives? Que bom, seja muito bem-vinda. Então, eu vou pedir para você encaminhar essa live para quem você acredita precisar ouvir essas informações, porque o nosso sofrimento, ou seja, o sofrimento, ele é o excesso da ignorância. Ignorância em que sentido? Ignorância da ausência do saber. Quanto mais você sabe, mais fácil fica você solucionar problemas. Eu sempre falo o seguinte: a vida é feita de problemas e a felicidade está diretamente ligada à capacidade que você tem de solucionar esses mesmos problemas. E essa capacidade de solucionar os problemas vem de quê ou do quê? Essa capacidade de solucionar os problemas vem do conhecimento que você adquire. E este conhecimento não adianta apenas você saber, mas o aplicar. Então, conhecimento aplicado é sabedoria. Eu acabei de postar, tanto no aplicativo quanto no outro, tanto aqui quanto aqui, eu postei para vocês uma jovem fazendo uma queixa de que há 9 anos ela se medicava, né, através da orientação de psiquiatras. Que bom, Tatiana, que você gosta das lives. Através de orientações de psiquiatras, né? Porque era diagnosticada com transtornos, acho que borderline não, transtorno bipolar, TDAH. E ela, cada vez que ela ia nos psiquiatras ou nos médicos, eles dobravam a medicação, né? E por que eu estou falando dela, ou me compadeci, ou me identifiquei e pensei, vou falar um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque eu também vivi exatamente a mesma coisa. Eu me lembro que na época, quando eu tinha depressão, eu já tive depressão profunda, há muitos anos atrás, quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu ia de psiquiatra a psiquiatra buscar solução para aquele meu problema, que era não dormir, que era ter crise de pânico, que era ter a sensação de desmaio, problemas gastrointestinais, dor de cabeça constante. Eu cheguei para pronto-socorro tomar morfina na veia de tanta dor de cabeça que me sobrevinha. Então, a ansiedade e a depressão, ela trazem vários sintomas físicos. Às vezes você pensa que você está com uma doença no seu físico e o seu problema é apenas emocional. Você cuidando do seu emocional, o problema físico, ele tende a ir embora. Então, eu me lembro que eu tinha muitos problemas de saúde, aparecia muitos problemas de saúde e eu ia no psiquiatra, porque era o médico que a gente conhecia como solucionador daqueles problemas. Por quê? Porque o psiquiatra, ele passa a medicação e a medicação ameniza os sintomas. Ou seja, você para de ter aqueles sintomas por um período de tempo. Só que, eu sempre falo, não sei quem está aqui pela primeira vez na live. Quem estiver aqui pela primeira vez na live, escreva aqui eu, para eu saber as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Então, o que acontecia? O sintoma, ele surge como, eu costumo sempre falar, tem pessoas pela primeira vez, né? Muito bom, sejam bem-vindos. Eu sou psicóloga, tá? Eu sou especialista em relacionamentos, especialista em educação, vamos lá. E reprogramação mental. Então, o que acontece? A depressão e a ansiedade, a Maria também é a primeira vez, a Bias, muito bom.
A depressão e a ansiedade, eu costumo sempre dizer, Roberton, diferente seu nome. Eu sempre costumo dizer que a ansiedade e a depressão é a febre da alma. A Rai, é Rai ou Rai? A depressão e a ansiedade é a febre da alma. Ou seja, o que significa isso? Significa que a tua alma ela está inflamada, ela está doente. E então o seu corpo vai começar a transmitir sintomas ou dar sinais de que a tua alma não está bem. O que é a alma? As nossas emoções, certo? E quais são os sintomas que se apresentam? Depressão e ansiedade, né? São as principais. Então, eu tava comendo uma maçã com a casquinha aqui. Então, a ansiedade e a depressão, ou sintomas que se assemelham à ansiedade e à depressão, ou a qualquer outro tipo de transtorno, porque eu já atendi casos no consultório que o médico havia dado o diagnóstico de transtorno esquizofrenia, e o transtorno de esquizofrenia é um transtorno gravíssimo. E essa jovem também que fez a postagem, ela foi diagnosticada com transtorno bipolar, também o transtorno bipolar é um transtorno grave, certo? Então, assim, o problema é o seguinte, que a pessoa, ela chega, quando ela começa a sentir vários tipos de sintomas, né, que ela começa a gerar desconforto, ela não consegue dormir direito, ela começa a se sentir desesperada, ou ela perde a vontade de viver, ou ela começa a sentir muita ansiedade, ou começa a entrar, ou ter comportamentos desassociados à realidade. Então, o que ela faz? Ela vai para onde? Geralmente as pessoas vão para o psiquiatra. Porém, o psiquiatra, qual é o papel ou a função normalmente do psiquiatra? Passar medicação para aliviar sintomas. É o mesmo que você chegar no pronto-socorro com febre, né? Geralmente o médico do pronto-socorro vai te passar um analgésico para baixar a febre, né? Dependendo do problema de saúde, ele vai encaminhar você a um profissional para que você trate da infecção ou alguma coisa que esteja relacionada ao problema no seu organismo que está provocando essa febre. Então, a ansiedade e a depressão se assemelha a isso, ou os seus sintomas emocionais, né? Você pode estar surtando, você pode estar quebrando as coisas, você pode estar chorando de noite, você pode ser uma pessoa que perdeu o sentido pela vida. Eu não sei se o meu marido tem transtorno ou se ele é narcisista. Neuza, eu acabei de fazer uma postagem aqui no Insta com as características do narcisista. Aí você vem aqui e acompanha, é uma postagem escrita para ver se o seu marido se encaixa ali, tá? Porque hoje em dia está muito comum as pessoas darem diagnóstico, porque a pessoa às vezes é egoísta, ou às vezes a pessoa ela é abusiva mesmo no sentido de ser arrogante, né? Ou ela é folgada, e as pessoas vão dando diagnósticos virou moda, né? Narcisismo. Não, nem todo mundo é narcisista, tá, gente? Às vezes a pessoa só está folgada mesmo, às vezes ela é só arrogante, às vezes é só machista, às vezes é só acomodada, enfim. Ou às vezes não se importa com você, então o comportamento dela vai se assemelhando a outros. Então vamos lá. Então, quando você está tendo reações ou sintomas que te geram desconforto e você vai ao psiquiatra, o que acontece? A função dele é medicar você para que você se ausente dos sintomas. Poucos são os psiquiatras que indicam você a terapia. Não sei aqui quem já passou no psiquiatra que ele indicou você para terapia. O bom psiquiatra, ele vai te medicar, naturalmente ele te medica, porque a função dele é amenizar os sintomas. É como se você chegasse lá com febre, ele vai dar o analgésico, né? Que é o famoso ansiolítico, Rivotril, clonazepam, essas coisas que é tudo a mesma coisa, né? Ele vai te dar um remédio, por quê? Porque você vai começar a tomar aquele remédio vai amenizar todos aqueles sintomas que você está sentindo. Aí o que acontece? Você começa a tomar essas medicações e você começa a sentir uma melhora. É natural, né? Afinal de contas, é uma substância química que você está ingerindo, então aquela substância, ela vai, no primeiro momento, trazer um conforto para você, assim como o dipirona, né, vai trazer um certo alívio para a febre. Porém, quando você não trata a infecção,
a febre volta, não é assim? A febre volta e o analgésico, que era uma certa dose, já não faz mais efeito, você tem que ficar dobrando a dose. Por que você tem que aumentando a dose de um analgésico quando você não trata a infecção? Se você trata a infecção da forma correta, o analgésico ele vai sendo retirado naturalmente, porque a febre vai diminuindo. Assim também é o tratamento com o seu emocional, com o seu psicológico, tá? Então, quando você começa a ter sintomas de ansiedade, depressão ou algum tipo de transtorno, o mais indicado é você procurar um bom psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo ele não vai te medicar, de verdade, ele não vai te medicar. Por exemplo, o paciente chega no meu consultório e ele começa a relatar para mim os problemas que ele está sentindo. E eu percebo através de uma ou duas sessões se a terapia por si só vai conseguir fazer com que aquela pessoa se alivie de forma rápida. Se eu percebo que aquele paciente ele tem uma depressão muito grave, ou de média a grave, moderada a grave, seja depressão ou seja ansiedade, eu vou indicar esse paciente que ele vá procurar um psiquiatra. Para quê? Aí eu explico. Para que ele tome as medicações, para que a medicação dê a ele um suporte até que a terapia surta o efeito. Porque a terapia é como se fosse um analgésico, como se fosse um antibiótico, que dependendo da gravidade da infecção, o antibiótico demora a fazer efeito, não é assim? E enquanto aquele antibiótico não faz efeito, o que você vai precisar? De um analgésico para passar a dor, não é mesmo? Dependendo da gravidade do seu problema de saúde, você fica internado e os médicos até deixam você dopado, que deixa você no estado de, como parece que você está em coma, mas não é, tem um nome certinho. Quando você vai para o médico, você está com muita dor e o analgésico não passa, eles dão um remédio para te induzir, como é que chama? Esse estado que a pessoa fica, esqueci agora. Por quê? Porque a dor é muito grande, então o médico ele faz isso para que você consiga suportar, passar por aquele processo, até que as medicações indicadas para a cura daquela doença, né, vá surtindo efeito. Na terapia, como induzido, né, que fala, como induzido, tá sedado, a gente chama como induzido, né, o sedado, isso mesmo. Obrigado, Monique. Então, assim, o tratamento psicológico é a mesma coisa. Às vezes a pessoa, ela chega no consultório, ela tá surtando, ela tá quebrando tudo, ou ela não tá conseguindo dormir de forma nenhuma, ou ela não tá conseguindo se concentrar, ela precisa trabalhar, ela não consegue se concentrar. O que a gente faz? A gente indica, sim, o psiquiatra para que ela tome essa medicação para ela ficar um pouco sedada, ou seja, tirar aquela dor emocional até que a terapia vá surtindo o efeito. Certo? Agora, o que as pessoas hoje em dia elas fazem? Elas vão ao psiquiatra, tomam a medicação, mas não tratam a infecção. Aí, cada vez mais, ela vai precisando de analgésicos. Boa noite. Meu filho não sai do celular. É isso que eu entendi, Ivete? Que seu filho não sai do celular? Me corrija se eu estiver errada. Qual a idade do seu filho? Certo? Então, assim, o tratamento emocional... Qual a idade do seu filho, Ivete? Então, o tratamento emocional, psicológico, ele é dessa forma. Agora, se você vai ao psiquiatra e não busca o psicólogo, o que você está fazendo? Você está tomando só analgésico para a febre, você não está tratando a causa. Por isso que muita gente fica dependente da medicação pelo resto da vida. E cada vez que vai ao médico, dobra a medicação, porque o seu organismo ele vai ficando dependente, ou ele vai acostumando com a substância. Então, precisa se aumentar a dose. É o mesmo do que uma pessoa drogada. Por que uma pessoa começa a usar uma droga leve, daqui a pouco ela precisa de mais, e daqui a pouco nada satisfaz ela? Porque o organismo, ele acostuma com a substância, aí você precisa dobrar a dose para dar o mesmo prazer que um pouquinho dava.
Então, olha o perigo, né, de você fazer um tratamento para depressão, ansiedade ou qualquer tipo de transtorno apenas com a medicação. Se você faz o tratamento para o seu emocional apenas com a medicação, me fala a idade do seu filho. O que acontece? Você vai precisar de mais dose, mais dose, mais dose, tá? Por quê? Porque você não está tratando da forma correta. A Andréia fala o seguinte: oi, doutor, ultimamente me abalo com pouca coisa. Hoje chorei o dia todo. O que pode ser? Você sempre está por aqui, Andréia. Me fala pra mim a sua idade. Você me fala que tem uma ansiedade. Às vezes você está com problema hormonal, né? Se você estiver acima de 40 anos, pode ser que você esteja na menopausa, pré-menopausa. Mulher nessa fase de idade, né, no climatério, ela tem sintomas que se assemelham à depressão, né? E ela entra é como se você tivesse com a TPM constante. Então, qual a idade do seu filho, Ivete? Isso que eu quero saber. Você falou que seu filho não sai do celular. Qual a idade dele? A Sônia fala: eu faço controle com psicóloga. Ela me passou para o psiquiatra. Ela nunca conversa, só passa Zolpidem e Trazodona. Quem que nunca conversa? Olha só. Eu já vou conversar com você aqui. Eu vou resolver o problema da mãezinha aqui. Ó. A mãezinha disse que o filho não sai do celular. Segura essa agora, mãe, que vai para você, tá? E o filho tem 16 anos, ou seja, significa que o seu filho não se manda. Ele mora debaixo do seu teto, ele é menor de idade. Significa que você está precisando de um pouquinho mais de autoridade sobre o seu filho. Significa que o seu filho faz mais o que ele quer do que o que você determina. Não é ideal nem adulto ficar no celular por muito tempo. Imagina uma criança ou uma adolescente que está em formação. Não é saudável nem um adulto, muito menos criança. Eu falo que deveria ser crime uma criança com menos de 12 anos com o celular na mão. Ainda bem que agora é lei, que é proibido a criança levar celular para a escola. Então, assim, mãe, o que eu diria para você é o seguinte: falta pulso firme da sua parte, falta autoridade e esse menino tá precisando de uma mãe, né? Ai, mas o que eu faço? Simples, pega o celular da mão dele e esconde, né? Não faz igual uma mãe fez, uma época que eu tava tratando uma mãe. Ela falou: eu escondo, mas ela acha. Então, você escondeu no lugar de propósito pra ela achar, né? Achou, pegou, sem autorização sua, esconde de novo. Pegou e achou de novo, quebra, destrói. Quem manda nessa casa é você. Então, os pais hoje em dia estão sem autoridade. Os pais hoje em dia estão mais frouxos do que deveria. Desculpa, eu tô falando pra você só não, Ivete, tô falando pra todos os pais. Os pais que amam os filhos de verdade têm autoridade sobre os seus filhos. Isso não seria agressão? A agressão é você deixar o seu filho fazer o que ele bem entende. A agressão é você não ter autoridade sobre os seus filhos e não educar ele da forma como deveria. Quando ele tiver com 30, 40, ele vai sofrer as consequências da sua falta de pulso, tá? Eu estou falando porque eu sou mãe de 3 e eu fiz exatamente o que eu estou te falando. Eu tenho uma filha, hoje ela tem 24, a minha caçula. Eu me lembro quando ela fez 16 anos, eu nunca dei um celular para os meus filhos, nunca dei. Eles começaram a comprar quando estavam maiorzinhos e começaram a trabalhar. E a minha filha, com 16 anos, eu fiz uma festa para ela, ela ganhou um celular de uma tia. E ela começou a ficar muito tempo no quarto, com aquele celular na mão, mandava ela fazer as coisas, ela não fazia, eu falava: olha, eu vou pegar o seu celular e vou guardar. Quando ela não obedecia, eu pegava o celular dela e guardava. Deixava por um tempo guardado e devolvia, né? Quando eu devolvia, ela voltava a fazer a mesma coisa de novo. Eu falei: olha, se você não me obedecer, eu não vou guardar mais, eu vou destruir o seu celular. Aí, teve uma época que eu peguei o celular, eu peguei o celular dela e guardei umas 3 vezes. Na última vez que eu peguei o celular dela e corrigi, sabe o que ela falou pra mim? Os filhos nos observam, tá? Sabe o que ela falou pra mim? A senhora que me devolveu. Então, a responsabilidade é sua. Ela mais ou menos faz essa palavra que ela disse. Ou seja, se os nossos filhos nos desobedecem, é porque nós não temos o pulso firme que deveríamos ter. Então, eu não lembro se eu devolvi, eu acho que eu devolvi. Devolvi e falei assim: tudo bem, a próxima vez vai ser diferente. Resumindo, porque adolescente ele é teimoso mesmo, né? Mas nós temos que mostrar quem manda. Eu peguei o celular dela de novo e quebrei, destruí, acabou a festa, tá? Então, mostra quem manda aí, se é o seu filho ou se é você. O filho precisa ter horário de acesso ao celular. Eles vão para a cama com esse celular e eles perdem noites de sono. Isso prejudica o desenvolvimento intelectual dele, prejudica o aprendizado, prejudica a interação social, prejudica a educação, prejudica tudo. E o responsável por isso é os pais que não impõem, tá? Então, mãe, eu sei que a palavra é um pouquinho dura, mas é pelo seu bem, tá? Quem ama corrige, quem não ama deixa Deus dará.
Até a Bíblia fala, Deus corrige o filho que ama. Isso significa que a correção está ligada ao afeto, ao amor. Pais que não corrigem os seus filhos por dó de ofender ou de magoar, não está amando como deveria amar. Aí eu falei pra Andréia que esse problema dela pode ser menopausa. Aí ela fala, eu tenho 53 anos, nunca tratei. Então vai tratar a menopausa, vai fazer reposição hormonal, Andréia. Não adianta ficar falando, eu tô sentindo dor, eu tô sofrendo, tô chorando, tô surtando. Tem que fazer reposição hormonal. E outra coisa, você ficar esperando o médico passar a reposição hormonal pra você, olha, é qualquer tipo de profissional. É psicólogo, é advogado, é médico, é psiquiatra, qualquer área. Nós temos excelentes profissionais e nós temos péssimos profissionais, né? Se você ficar esperando um ginecologista passar a reposição hormonal pra você, você vai morrer infartada de menopausa, tá? Eu, por exemplo, não esperei. Eu faço minha reposição hormonal por conta própria e estou me sentindo maravilhosamente bem, tá? Porque os médicos, não são todos, mas muitos estão muito preocupados com a indústria farmacêutica. Eles ganham para isso, para manter o doente, tá? Então vamos lá. Então, Ivete, pega firme e mostra quem manda aí. Se é você, se é ele. Deixa surtar, deixa gritar, deixa espernear, tá bom? Eu me lembro que meus filhos, eu criei os 3, né? Então, era 3 adolescentes, 3 na mesma idade. Acaba que um incentiva o outro. E a gente tem que ser firme. A gente tem que... Meus filhos são tudo grandes. Eu tenho um filho com quase 2 metros de altura. Olha pra cima. Então, na idade de 17, 18 anos, já eram dessa altura. Eu falava que quem manda sou eu. Aí... mas nem fala embora, porque você fala assim, enquanto você estiver debaixo do meu teto e eu pagar suas contas e der sua comida, aqui quem manda sou eu, tem regras. Isso não significa que você vai ser uma mãe escrava, que você não vai dar limite, mas precisa limite, liberdade com limite. Por que nós temos hoje uma sociedade bagunçada, de um monte de Nutella, de um monte de adolescente ou de gente fraco, só buscando e gritando por direitos? Tem um monte de gente aí virando cachorro, galinha, gato, já virou aí? Que agora tem um movimento aí de gente que virou cachorro, gritando, latindo na rua, pedindo por respeito. Isso é nada mais, nada menos do que falta de pais que impõem limite nos seus filhos, falta de limite, aí vira cachorro, vira gato, vira galinha, vira um monte de coisa. Tá escrito na Bíblia o seguinte, astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara afugenta. Então Deus não é mentiroso. O que é a vara? Vara da correção. Se os pais não querem frustrar os seus filhos, os filhos vão te frustrar quando crescer, porque a criança não tem que saber. São os pais que têm que saber o que os filhos precisam e fazer valer. Ah, mas tenho medo do meu filho ficar traumatizado. Vai ficar louco quando crescer, vai virar galinha, vai virar cachorro, vai virar boi. Tem uma que virou cavalo. Por quê? Porque os pais não estão impondo limites, estão com medo de traumatizar os filhos. O que traumatiza o seu filho é murro na cara, é pais que xingam, usam palavras de baixo calão, são pais que pisam no pescoço dos filhos. Isso traumatiza. É pai que trai a mãe, que bebe, chega em casa quebrando as coisas. É isso que traumatiza. Educar o seu filho como tem que ser e falar não pra ele, fazer valer o seu não, isso é amor, isso é correção, isso é você criar um cidadão de bem, tá? Para que criar esse monte de Nutella que nós estamos criando aí. Meus filhos até hoje, tudo adulto já, me respeita. Por quê? Porque desde pequeno você tem que impor esse limite. Liberdade vigiada, justamente. Precisa quebrar o celular? A Cristiane fala. Olha, se você conseguir impor o limite ou o respeito sem quebrar o celular, melhor ainda. Mas se você perceber que ele desafia você, quebra e mostra quem manda. Porque na época o que aconteceu foi que eu percebi que a minha filha ela estava me desafiando, né? Então, eu percebi que ela queria me desafiar. Então, se ela quis me desafiar, eu mostrei pra ela quem mandava. Traumatizei ela? Lógico que não. Hoje ela fala benção até hoje, tá? É verdade, o médico diz que o hormônio dá câncer. Dá câncer é você ficar do jeito que você está, tá bom? A morrer infartada, né? Nem de câncer. Então, assim, Andréia, vá fazer sua reposição hormonal, provavelmente você está precisando de estradiol, provavelmente você está precisando de progesterona, por isso que você está surtando, meu amor. Você vai tomar diazepam, clonazepam, um monte de pampam e vai continuar pancada da ideia. Por quê? Porque mulher na menopausa, ela fica surtada, ela enlouquece mesmo. E o problema não é só o seu emocional desequilibrado, o problema é que você infecciona todo o seu corpo, apodrece os seus ossos, sua junta, vai desenvolvendo um monte de doença, tá? Então, cuidar dos seus hormônios ou fazer a reposição hormonal é uma forma de você voltar a ter vida, tá? Não fique esperando o médico passar hormônio pra você, que ele não vai passar, não. Ele quer ficar passando remédio e quer que você fique voltando lá. Bom,
Eu faço controle com a psicóloga, ela me passou para o psiquiatra. Ele nunca conversa, só passa zolpidem e trazodona. Justamente. O médico psiquiatra, o papel dele não é bater papo com você. Não é conversar e perguntar da sua vida. O que você sente, por que você sente, o que você faz, o porquê você faz. Esse é o papel do psicólogo, tá? Cada profissional tem a sua função. Por que o psiquiatra não conversa com a gente? Porque essa não é a função dele. Tem gente que fala assim, eu não vou em psicólogo. Não, porque psicólogo é médico de louco. Não. Médico de louco é o psiquiatra, porque ele que faz, que receita, né, usando a linguagem de vocês. É ele que tem a autorização para medicar, tá? Porque para alma não se tem medicação. Por isso que o psicólogo não medica, porque se o seu problema for na alma, é terapia, é perdão, é ressignificação, é olhar para os seus traumas, é se perdoar, é desapegar. Isso o remédio não faz. O psiquiatra, ele medica porque para transtornos mentais não tem conversa que resolva, não tem perdão que resolva. Por quê? Porque a pessoa ela tem um transtorno. O que é um transtorno mental? É como se fosse uma deficiência física. A pessoa não tem um braço, então ela vai precisar de uma prótese. Ela não tem uma perna. Ela consegue viver bem? Consegue. Bota uma perna lá, mecânica, ela funciona muito bem. Ela é mais inferior do que as outras por isso? Não. É a mesma coisa que uma pessoa ter um transtorno mental. Ela tem uma deficiência, ela precisa dar medicação como se fosse uma prótese. Certo? Agora, a maioria das pessoas, elas não têm um transtorno mental. Elas têm problemas na emoção, ou seja, na alma. E para a alma não se tem remédio. Para a alma se tem ressignificação. Para a alma se tem perdão. Para a alma se tem desapego. Tá? E quem que resolve isso? Não é psiquiatra. Psiquiatra vai te dar prótese. Ou seja, remédio para baixar a febre ou para você que é dependente, que precisa de uma medicação o resto da vida, se você tiver um transtorno, por exemplo. Mas você que tem depressão, ansiedade, alguns problemas aí ligados à emoção, é a terapia. É lógico que às vezes você vai precisar de uma medicação até que a terapia surta efeito. Lembra da explicação do início que eu expliquei? Por exemplo, vamos imaginar que você sofreu um trauma. Vamos pegar, por exemplo, você sofreu um acidente e morreu um ente querido, por exemplo, tá? Então, você sofreu um grande trauma e uma grande perda. Esse trauma, ele pode desenvolver em você sintomas de depressão, sintomas de crise de pânico, sintomas infinitos, né? Que pode se assemelhar a infinidade de problemas emocionais. Até mesmo de transtornos. O que acontece? Você tem um transtorno mental? Não, você simplesmente está traumatizada. É um trauma. É o mesmo que você quebrar uma perna, por exemplo. Eu sempre gosto de fazer analogia. Você quebrou uma perna e você não consegue pôr este pé no chão. Você não consegue caminhar naturalmente. Mas você é deficiente? Não. Mas você vai precisar de uma muleta, você vai precisar de engessar, você vai precisar de um tempo para recuperar. Não é assim? Então, essa muleta é o remédio que você vai precisar, por exemplo, né? Mas quem é que vai tratar a sua perna? Como, por exemplo, engessar, tratar da forma correta para você voltar a andar? É o psicólogo. Estão entendendo a analogia que eu tô fazendo? Então, para que você fique bem, você vai precisar do tratamento correto, tá? E eu tô falando isso porque eu já atendi muitos casos no consultório. Eu atendi uma jovem recentemente que ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Gente, esquizofrenia é um transtorno grave. É um transtorno que não tem cura. Ou seja, a pessoa ela precisa de uma medicação o resto da vida porque ela tem uma deficiência mental. E esta jovem nova, ela foi diagnosticada com esse transtorno por um psiquiatra e estava cheia de remédio, tomando um monte de medicação. Parou de trabalhar numa área de saúde, uma excelente profissional. Parou de trabalhar porque o médico disse que ela tinha esse transtorno. Ela veio para casa com um monte de remédio, começou a tomar esse monte de remédio e não conseguia mais nem trabalhar, fazer nada, só vivia dopada, deitada na cama. Aí a mãe dela disse, procura a doutora Késia, vai lá na terapia, quem sabe ela não te ajuda. Ela chegou no meu consultório. Você é minha última solução, me ajuda, me socorre, pelo amor de Deus. O médico falou que eu tenho esquizofrenia e eu tô tomando esse monte de remédio, tô afastada do trabalho. Eu falei, sério? Mas vamos lá, o que tá acontecendo com você? O que aconteceu recentemente? Esse é o papel do psicólogo, tá? Vamos lá? Aí ela começou a contar. Ela tinha sofrido, ela estava vivendo um relacionamento que a princípio parecia um conto de fadas.
E de repente ela se deparou com o quê? Se relacionando com um narcisista. O narcisista, ele destrói o seu psicológico, ele te coloca abaixo de zero, ele rouba a tua identidade. Tem gente que fala, eu tô me relacionando com um narcisista. Se você não tem nenhum dano psicológico, você não está se relacionando com um narcisista. Essa jovem, ela ficou poucos meses namorando este cara, mas ele conseguiu mexer no psicológico dela a ponto dela ser diagnosticada com esquizofrenia. Resumindo, moral da história, essa jovem era esquizofrênica? Não. Ela estava desenvolvendo ou tendo sintomas que se assemelhavam à esquizofrenia. Porém, o psiquiatra não quer ficar ouvindo a tua história. Ele fala, o que você está sentindo? Você fala, estou sentindo isso, isso. Ah, doutor, eu estou surtando, eu quebrei as coisas, eu estou chorando, não consigo dormir, eu xingo, eu brigo, eu faço, eu aconteço, e eu acho o quê? Eu acho aquilo outro. O médico falou, você é esquizofrênica. Passa remédio e manda você para casa. Porque o papel do psiquiatra é ouvir os seus sintomas. Só que os seus sintomas estão muitas vezes relacionados ao que você vive. Então, o papel do psicólogo é te ouvir para ressignificar a tua história. E essa jovem, então, que estava condenada já há alguns meses em cima de uma cama, com 2 sessões, ela desapegou das medicações, voltou a trabalhar e, viaja o mundo hoje em dia. E se ela não conhecesse a terapia? E se ela não fosse num psicólogo? Estava até hoje condenada a uma medicação o resto da vida. Tá? Então, essa é a função do psicólogo. A Raquel fala, gente, e uma gravidez que eu não imaginava, tomava medicação injetável, engravidei, estou de 16 semanas. Gente, eu tô olhando para os lados e aperreada, eu não tenho apoio, eu vivo só com uma filha de pré-adolescente. Bom, isso é um desabafo, né, de uma pessoa. Minha filha não solta o telefone e ela é braba também e difícil de tirar um vício. Gente, olha só, presta atenção. Vamos ajudar a Raquel aqui, né? A Raquel tá grávida e tem uma filha adolescente. Qual a idade da sua filha, Raquel? E ela fala, ela é brava. Todo vício gera estresse, todo vício gera agressividade. O celular, escutem, gravem, não esqueçam. Escutem, gravem e não esqueçam. O celular gera vício ou desenvolve um vício psicológico como droga. Tem gente que já ficou internado por causa de vício em celular, se vocês não sabem, tá? Então, o celular desenvolve uma dependência, que é um vício, assim como qualquer uma outra droga. Então, quando você tira a droga da pessoa, ela faz o quê? Ela surta, ela grita, ela quer te bater, ela quer desmontar você. Então, é perfeitamente normal a sua filha surtar, tá? Agora, o que você tem que fazer? Os pais, eles estão dando o celular para os filhos de presente, como se estivesse dando o maior presente. É o maior crime que você comete. Menor de 16 anos não deveria ter celular. Nem muitos adultos, imagina adolescente que tá em formação. Aí os adolescentes que escutam isso, né, fica surtado, porque essa psicóloga louca. Não, eu sou louca não, eu não quero que você fique louco, meu amor. Então vamos lá. Tem muitos adultos que não deveriam ter celular, porque o celular tá destruindo o casamento, destrói seu psicológico, destrói sua autoestima. Nem adulto deveria ter celular por muito tempo. Ficar, né, ter o acesso. Imagina um adolescente que está em formação. Aí ela fala, minha filha não solta o telefone. E ela é braba também. É difícil tirar, é um vício. Eu moro com ele agora. Tô grávida, estou enfrentando esse desafio. Não é fácil. E ela vê essa dificuldade, não sei. Olha, mãe, é aquilo que eu falei pra outra mãe aqui. Ou você se torna mãe, ou a sua filha vai dominar você, tá? O que você tem que fazer? Lógico que você não deve, já que ela está dessa forma já. Qual a idade da sua filha? Primeiro fala a idade dela pra me ajudar melhor. Se ela tiver menos de 16 anos, essa idade de 16, 17, 18, 14... Ai, toda vez que eu vou fazer live, começa a coçar meu nariz. Por quê? E como saber se eu estou na menopausa? Tem algum exame? Tem exames de hormônio, né? Qual é a sua idade? E outra coisa, sintomas. Calorão, irritabilidade, dificuldade de sono, tudo isso. O sintoma da menopausa se assemelha a sintoma de ansiedade e depressão, tá? Doutor, admiro sua autoridade. Fala a verdade e não fica passando a mão na cabeça. Quem educar seus filhos com seus conselhos, que é correto. Tenho afilhado e ele me pede bênção, justamente. Eu falo com autoridade porque, meu amor,
Beijo no seu coração, a Laís Karine, minha cunhada. Beijo no seu coração. Por que eu falo com autoridade? Porque eu não tenho só a teoria, né, da psicologia. Ou seja, eu não fiz um bacharel em psicologia apenas. Eu não fiz só pós-graduação. Eu tenho a vida, né? Eu vivi na pele, eu eduquei filhos, eu passei por depressão, então eu tenho uma vida, né? Então, quem tem mais autoridade não é aquele só que estudou ou aprendeu, né? É aquele também que praticou. Aquilo sempre que eu falo para vocês. O conhecimento é apenas um conhecimento, mas o conhecimento aplicado é sabedoria. Então, e autoridade. Então, eu tenho autoridade e sabedoria nessa parte porque eu vivo, né? Eu vivenciei e vivo, né? Os meus filhos são tudo de maior, graças a Deus. Os meus 2 meninos não dão muito trabalho. A menina também já parou. Mas até pouco tempo atrás, ela me dava bastante trabalho. E até pouco tempo atrás, se precisar dar uns tapas, eu dou, porque quem manda aqui sou eu. Se você estiver aqui e estiver precisando de mim, eu vou ser autoridade na sua vida. Ou você faz do jeito que eu estou falando, ou você não precisa de mim, não dependa de mim. Então, os pais hoje em dia, eles estão muito frouxos, né? Os pais hoje em dia estão ficando com dó dos filhos, ou estão com medo de os filhos não amar eles. Gente, como que você faz os seus filhos te amar? Vamos lá. O amor, ele é uma construção. Vou revelar um segredo pra vocês aqui. Tô aqui no TikTok também, então por isso que às vezes eu olho pra cá. Nós somos com 200 pessoas aqui. O amor, ele é uma construção, tá? Eu vou falar com a... que foi subindo aqui. Com a Raquel, sobre a questão da sua filha, tá? Raquel, vamos lá. Às vezes, o pai ou a mãe não quer lidar com o surto do filho, com o choro do filho. Educar dá trabalho. Se você não quer ter trabalho, não tenha filhos. Mas a partir do momento que você tem filhos, você vai ter trabalho. Educar filhos é muito mais cansativo do que trabalhar para trazer presentinho e comida. Então, o desafio maior não é nem dos pais, ou do pai, ou daquele que trabalha para trazer o sustento, mas daquele que educa. E hoje nós observamos que pai e mãe estão trabalhando, né? Não é o mais correto, mas está sendo a necessidade do momento, né? Ou então, muitas vezes, é a escolha mesmo. Tem muitas mulheres que não precisariam estar trabalhando e estão por escolha. Tudo bem, só que eu sempre digo e oriento, do 0 aos 7 anos, a mãe que escolheu ser mãe e formar uma família deveria se dedicar aos filhos para a estruturação mental desta criança, tá? E depois que ela pegar uns 7 anos, ela já tem uma estrutura, ou seja, ela já tem uma base. É o mesmo que você for construir uma casa. Se você tiver um bom alicerce, qualquer coisa que você construir em cima aguenta. Agora, se não tiver um bom alicerce, não é qualquer coisa que você vai colocar em cima que vai aguentar. Então, você educar uma criança através da forma correta é você trazer uma estrutura para essa criança. Por que muitos adolescentes hoje estão tudo bagunçados, os pais não têm autoridade? Porque não educou quando era criança. E educar não é dar o que a criança quer, é dar o que a criança precisa. Tem pai e mãe que acha que educar os filhos da melhor forma possível é dar beijinho, é deixar o filho fazer o que quer, é levar no McDonald's, é dar presente de abundância, é dar tudo. Aos pais hoje em dia, eu vou dar tudo aquilo que eu não tive, só que aquilo que você não teve transformou no adulto que você é. Então, o filho precisa receber não. Se os filhos não aprenderem a receber nãos, ele não vai aprender a lidar com a frustração na vida adulta. A vida sempre fala não pra gente. E quando a vida fala não, se seu filho não aprendeu a receber não pequeno, ele vai se frustrar, ainda vai culpar você, que não educou da forma correta. Então, como eu faço? Mas eu tenho medo do meu filho ficar com raiva de mim, eu tenho medo da... Se você tiver medo da reação dos seus filhos para com você, você não serve para ser mãe, ou você não está sendo a mãe como deveria. A mãe que ama o filho de verdade diz não. A mãe e o pai que ama os filhos de verdade impõe e deixa chorar, deixa espernear, mostra quem manda, porque lá na frente ele vai aprender a educar os filhos deles, tá bom? Hoje eu saí com a minha filha e o filhinho dela tem 3 aninhos, né? E ele começou a chorar querendo um chocolatezinho redondinho que é num saquinho. Esqueci o nome daquele chocolate. Era tic-tac, não. Um chocolatezinho que é um monte de bolinha no saquinho. Porque sempre que eu saio com ele, eu compro essa bolinha pra ele. Esqueci o nome da bolinha. E hoje, a mãe dele levou ele, né? Nós fomos ao mercado, eu levei ela. E ele pegou esse
esse chocolate e queria trazer. E quando ele era menorzinho, ela sempre fazia os gostos dele. E eu comecei a falar pra ela, se você fizer tudo que esse menino quer, quando ele crescer, ele vai te dar desgosto e a culpa vai ser sua. Ou você educa como ele precisa ser educado, ou ele vai te envergonhar. Isso é bíblico. Tá escrito o seguinte, que o filho criado por si só é envergonha dos pais. Ou seja, se você não educa o seu filho como precisa, ele vai te envergonhar na vida adulta. Aí, na hora de passar no caixa, ele pegou o saquinho do negócio, né, que geralmente fica na boca do caixa, e ela falou, põe isso lá no lugar. E ele, não, vou chorar, né? E eu, melhor chorar em casa do que chorar para apanhar na rua, justamente. E ele começou a chorar e queria o chocolate. Aí, né, eu queria dar o chocolate para ele, que eu sempre dou. Ela falou, mãe, eu já falei não, e ele tem que aprender todas as vezes que sair, tudo que ele quer, não. Aí eu falei, gostei de ver, tá aprendendo a ser mãe, filha, parabéns, é isso mesmo. Então, eu não poderia passar por cima da autoridade dela. Afinal de contas, ela estava educando o filho dela a dizer não. Ela poderia comprar o chocolate para ele? M&M, esse mesmo. Ela poderia comprar o chocolate pra ele? Poderia? Misericórdia, você é muito dura às vezes, mas amei sua atitude. Eu não sou dura, Sônia, eu sou mãe, né? Eu sei o que meus filhos precisam. Isso não é dureza, isso é amor, tá? A mãe e o pai que corrige o filho, ele mostra amor, tá? Porque você prepara o filho para a vida, você prepara o filho para as dificuldades, para os desafios que que ele vai enfrentar na vida. Então, aí ele começou a chorar, ela pegou, fez ele colocar lá o M&M no lugar, aí ele chorou, e eu fui lá, né, acalentar, né, aí eu falei, que você tá chorando? Aí ele foi lá pegar o saquinho, eu falei, pede pra mamãe, e ele, não, ele começou a chorar, ele fala pouquinho, aí ela falou, já falei que não, põe lá, aí eu falei, deixa ela mandar, falei, pra mãe falou que você pular, ele colocou, chorou um pouquinho, daqui a pouco passou, ou seja, aprendeu que também, às vezes, existe o não, isso é pelo bem dos seus filhos. Sua live infringiu algumas regras. Encerre ou será banido permanentemente. Nossa, eu não entendi. Por que a minha live baniu algumas regras? Gente, eu vou encerrar aqui, porque o TikTok ele tem essas exigências, tá? Eu vou encerrar e já entro novamente, tá? Porque senão eles vão me banir, porque eu não sei o que foi que eu falei aqui, que eles deram esse problema. Eu já saio e já entro novamente, porque eu continuo aqui no Insta, tá? Já saio e já entro. O que acontece? O TikTok, ele tem esse problema. Quando a gente fala muito sobre criança, essas palavras assim, eles não aceitam, né? Aí eles dão correção na gente. Não sei por que esse problema, povo que vive de calcinha, dançando com a bunda de fora, e a gente vai educar e eles querem banir a gente. Vai entender. Vai entender, né? Vamos lá, deixar o pessoal entrar aqui de volta, né? Bom, voltamos aqui. E se eu não encerrasse, o que aconteceria? Eles derrubavam a minha live e depois eu não conseguiria fazer novamente. Por isso que eu encerrei pra voltar. Deixa o pessoal voltando já aqui. Nós estávamos com 200 pessoas. Então, gente, é isso. Aí eu falei, expliquei pra vocês como que o amor é construído. Assim, ó. A gente pode... Amor, paixão e gostar é diferente. Amor, paixão, gostar e apego. Meu Deus, por que meu nariz coça desse jeito? Olha aqui. Não pode colocar marcas. Não pode colocar marcas? Como assim? Não entendi. Sobre o que você tá falando? Que tipo de marcas? Eu não entendi. Não é rinite, não. Não sei porque toda vez que eu vou fazer live, não sei se é a tela, a claridade, sei lá o que é, que eu fico coçando meu nariz. Todas as vezes que eu vou fazer live. Já perceberam isso? Acho que foi a Roselinda que colocou marca de chocolate. Ah, é? E o que acontece, gente? O TikTok tem essas coisas, né? O que acontece se colocar chocolate? É que tem uma coisa, se colocar a carinha chorando também, né? Tem umas coisas assim. Eu vou continuar explicando pra vocês, tá? Sobre como constrói o amor. Porque às vezes tem muitos pais que têm medo de os filhos não amarem eles. Aí eles ficam cedendo, né? Dando demais ou evitando frustrar os filhos. Eu vou explicar pra você como que propaganda. Não entendi, gente. Me explica melhor aí. É propaganda? Mas onde que tá isso que eu não vi?
É que eu fiquei olhando mais pra cá, né? Você falou marca... Ah, eu falei a marca do chocolate. Ah, pelo amor de Deus, né? Ah, entendi. Ah, entendi. Gente, esse aplicativo é terrível, né? Agora eu entendi. Eles pegam tudo. Capta tudo. E se a gente falar muito de coisa de abuso, de criança, eles também banem a gente. Ah, agora eu entendi. Ah, Helena, entendi. É que eu falei o nome, né? A marca. Não pode fazer propaganda. Vocês sabiam que aqui no aplicativo a gente pode nem postar o número de telefone da gente? É que eu falei da marca do chocolate, né? E a gente não pode nem postar o número de telefone. Se a gente fizer um vídeo ou colocar um número de telefone, eles não deixam. Bane a gente, né? Aqui no Insta não tem esse problema, né? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Não pode fazer nenhum tipo de divulgação, porque eles ganham através disso, né? Pra fazer divulgação você tem que pagar, eu acho. Então vamos lá. Como que você faz o seu filho te amar? Vamos ver quem sabe. Eu já falei sobre isso na live. Como que você faz o seu filho te amar? Ou até mesmo uma pessoa te amar, né? Mas tá mais ligado ao filho. Depois eu vou explicar como você faz um ser humano te amar também. Vamos ver, quem sabe aqui? Vamos interagir comigo. Nós estamos com quase 300 pessoas já aqui no TikTok. Vamos lá. Como que você faz o seu filho te amar? Porque muitas vezes os pais, eles ficam com medo dos filhos ter raiva deles, né? Dos filhos, porque a criança, geralmente, ela fica brava. Ela fala, te odeio, eu não gosto de você. A criança faz isso mesmo, né? Principalmente quando tá adolescente. Ah, porque você é a pior mãe do mundo, né? Não tem essas coisas? Gente, não fiquem com medo dos seus filhos não te amarem. Fique com medo de os seus filhos não serem ou não se tornarem bons cidadãos. Ah, foi você que teclou o nome. Não, você teclou aqui não tem esse problema, não. É aqui no TikTok que tem. A Helena fala atenção, carinho e amor. Não. A Leia é seguidora assídua. Você tem que ensinar o seu filho a te respeitar. Quando o seu filho aprender a te respeitar, por consequência, ele vai te amar. Claro, carinho, amor, atenção, faz parte, né? Mas se o seu filho não te respeitar, ele nunca vai te amar. Sabia? Por que antigamente os pais antigamente pediam para os filhos amar eles? Você tem que me amar. Não, os pais simplesmente pediam respeito. Difícil um filho hoje que tinha respeito pelos pais, que não amam os pais. A não ser aqueles pais que pisavam no pescoço, que torturavam, que eram alcoólatras, né? Não é ter medo dos pais, é ter respeito. É diferente o medo do respeito, tá? Às vezes você quer pôr medo no seu filho, aí ele vai ter medo de você e ele vai ficar com raiva de você mesmo. Medo é diferente de respeito. Como que eu ponho medo nos meus filhos? Você ameaça eles, você bate neles, você agride, você tortura. Aí ele vai ter medo de você. Aí ele vai te obedecer por medo. Como que eu faço meu filho me obedecer com respeito? Sendo autoridade, e você ensina o seu filho muito mais através do seu comportamento, fazendo valer aquilo que você propôs a fazer. Simone, beijo pra você. Assim, não me larga, né? Então, como que eu faço com que o meu filho... Obrigada pelo presente, Simone. Como que eu faço o meu filho me respeitar? O seu filho vai te respeitar quando você tiver exemplo daquilo que você ensina. Tá? Ela falou, antigamente nós tínhamos medo mesmo. Nem todos tinham medo, tá? Muitos tinham respeito e muitos tinham medo. Claro que muitos tinham medo e através do medo se viam respeito, mas porque os pais tinham postura. Você pode observar que os filhos que tinham muito medo é porque os pais eram muito agressivos, eram abusivos muitas vezes e pouco falavam, né? E tem aqueles que eram assim, tinha medo, mas eles não tinham exemplo, eles só eram realmente torturados. Você vê que os filhos às vezes nem têm mais contato com eles. Mas tem aqueles pais que não davam carinho, muito amor, não dava nada, mas nós tínhamos medo porque eles falavam pouco. Os pais antigamente falavam pouco, falavam necessário, né? E tinham postura, eram homens de respeito, geralmente eram mães de respeito, né? Antigamente os homens firmavam contrato com um aperto de mão, né? Hoje nem assinando e reconhecendo firma no cartório não resolve.
né? Caráter do ser humano tá virando pior do que lixo, né? Enfim, certo? Entendeu como que eu faço o meu filho me amar? Primeiro, ensino ele a te respeitar. E como que eu ensino meu filho a me respeitar? Você disse que não vai dar tal coisa, não dê mesmo com dó. Eu me lembro uma vez, já aconteceu algumas vezes. Meus filhos eram pequenos, já aconteceu com eles grandes. Vou contar quando... Eu me lembro uma vez, o meu filho mais velho... Gente, eu tenho três tipos de filho, né? Filho tudo da mesma mãe, educado tudo do mesmo jeito. Mas cada um tem uma personalidade. O meu filho mais velho, ele era muito arteiro. Arteiro. Ele mexia em tudo, mexia com tudo. Ele era muito elétrico, mexão. Mas ele não era nem respondão e nem chorão. Nem pirracento. Ele era arteiro. O segundo já era chorão. Sentimental, né? Sentimental. A terceira, que era a menina, era pirracenta. Pensa numa menina que se jogava no chão, se tribuchava, não quero, e eu tinha que ser mais forte que ela para vencer. Ou seja, tinha 3, cada um com um gênero diferente. Então, para educar, tinha que ter jogo de cintura. Eu me lembro uma vez, eu sempre ouvi meu pai falar isso, sobre o fio do bigode, né? Antigamente, o contrato era no fio do bigode, justamente. Então, eu me lembro uma vez que esse meu filho mais velho, meu Deus, ele aprontava. Eu lembro uma vez que ele foi pra escola, ele jogava as carteiras, ele ficou uma vez revoltado. E ele pegou, como eu tinha depressão nessa época, a criança, ela tende a absorver a energia da mãe. Eu não tinha entendimento, né? Então, cada filho, ele tinha um comportamento diante daqueles sintomas que eu tinha. Então, às vezes, o seu filho, ele está com um problema... E o problema não está nele em específico, está na mãe. Por mais presente que eu era ausente no sentimento. Porque uma pessoa com depressão, ela está com ausência de amor. Uma pessoa com depressão, ela perdeu o sentido da vida. Uma pessoa com depressão, ela está sem perspectiva de mundo, de vida. Ela não tem sonho, ela está morta por dentro. Então, por mais que eu estava ali presente, cuidando, dando banho, dando comida na hora certa, né? Porque eu era 100% dona de casa, mas eu tinha uma depressão muito profunda. Então, eu tinha ausência de mim mesma. Uma pessoa depressiva, ela tem ausência de si mesma. E os seus filhos captam isso. Só que eles não entendem, eles não conseguem explicar. Só que cada criança, ela vai ter um comportamento, uma reação baseada no sentimento que ele tem com relação à mãe. Então, se a mãe, por exemplo, for depressiva ou tiver algum tipo de transtorno, tiver uma ansiedade, a criança, esses dias mesmo eu recebi uma criança para atender, que a mãe falou assim, olha, tudo ela chora, né? Se vai chamar a atenção dela, ela chora, eu quero saber se ela tem algum tipo de problema, não sei o quê. Falei, tá bom, traz a criança para mim, 6 anos. Falei, traz a criança pra mim que eu não vou nem cobrar, só vou avaliar pra ver se ela tem um problema. Se ela tiver um problema, eu vou encaminhar, porque eu não sou especialista em crianças, né? Apesar de eu entender, eu não tenho essa especialização, porque o tratamento com criança era um tratamento diferenciado. Falei, traz pra mim que eu vou saber se a sua filha tem um transtorno, um problema, onde está o problema. Pouquinho que eu conversei com a criança, né? Descartei 100%, a criança não tem transtorno nenhum. Aí eu conversei um pouquinho com a mãe, né? Mãe, você faz isso, você é assim, assim, assim? Sou. Falei, então o problema tá em você. Falei, tudo aquilo que você sente, a criança sente, só que ela não sabe expressar, ela vai agir da forma como ela sabe agir, né? A criança, ela capta a energia da mãe, principalmente, e ela desenvolve um comportamento. Às vezes o seu filho, ele não tem um transtorno, às vezes ele não tem autismo, às vezes ele não tem TDAH, às vezes ele não tem dificuldade de aprendizado porque ele tem um problema. Às vezes o problema é a mãe, às vezes essa criança está sofrendo abuso, às vezes essa criança não tem colo, às vezes os pais são muito ausentes porque trabalham demais. Então, antes de dar um diagnóstico para uma criança, que é a vítima do meio, observe e trate os pais, tá bom? Aí ela ficou toda feliz, eu comecei a conversar com ela. Falei, você sente isso, isso e isso? Ela falou, sinto. Falei, você quando sente isso, você faz isso? Ela falou, faço. Começou a chorar. Falei, então, a sua criança simplesmente está captando essa sua energia. Ela, sério, é mesmo? Falei, então, trata a mãe que a criança fica curada, tá? Então, vamos lá. Então, o meu menino, por exemplo, ele era arteiro. Depois, quando ficou mais velho, eu fiz o processo de hipnose nele, né? Eu fiz a hipnose nele pra eu começar a tratar a criança dele desde lá de trás. Só que santo de casa não vai funcionar. Por quê? Porque eu fui fazer hipnose nele, né? E eu consegui fazer. Só que o que aconteceu? Olha, gente, uma experiência pessoal.
Eu fui fazer hipnose nele e geralmente eu levo o adulto, né, a mente do adulto lá pra infância, pra saber, porque geralmente, quase sempre, o problema começa lá. E meu filho, hoje em dia, agora ele tá um pouco mais calmo, mas ele é muito nervoso. Ivan, boa noite, Ivan. Meu filho é muito nervoso, fala agitado, né? E eu lembro quando ele tinha 12, 13 anos, você não entendia nada que ele falava, tudo embolado, assim, de tão nervoso, ansioso que ele era. Filho maravilhoso, mas ele é muito ansioso. Aí, falei, vou tratar, né? Aprendi, fiz graduação em hipnose e tal. Falei, vou tratar, vou buscar lá da infância. Aí eu fui. Fiz a hipnose nele. Aí levei ele lá pra infância. Eu estou mais jovem? Tô mais jovem, Ivan. Aí eu levei ele lá pra infância. Chegou lá, né? O que é levar pra infância, gente? É acessar a memória infantil, tá? A pessoa em transe ou em hipnose, a gente consegue acessar todas as informações, ou seja, todas as memórias, desde o ventre da mãe. Pra quem não sabe. Então, desde lá do ventre, você vai sendo programado. Aí, ele foi lá pra infância. Eu falei, filho, onde você tá? Eu conversando com ele, como se fosse um paciente, né? Onde você se vê agora? Aí eu me lembro direito, mas ele fala, eu tô num lugar sozinho. Eu estou sozinho, ele falava, eu tô sozinho. Eu falei assim, sozinho onde? Cadê sua mãe? Porque quando a pessoa está em transe, você conversa com aquela memória. Já viu falar de tratar a criança interior? Todos nós temos essa criança interior. E o que é essa criança interior? É essa memória infantil. Aí eu perguntava pra ele assim, você tá sozinho? Mas cadê sua mãe? A minha mãe tá longe. Mas longe onde? E ele falou assim, ela tá lá, ó. Eu falava, chama ela. Aí ele falava assim, mas ela não me escuta. Ai, meu Deus, aí aquilo começou a apertar meu coração, porque a mãe dela era eu, né? Aí eu falava assim, chama ela, vai chegando pra perto dela. Porque o que acontece? No processo de hipnose, a gente vai ressignificando. O que é ressignificando? A gente conta uma nova história para aquele momento dolorido. Por exemplo, naquele momento, naquela memória, ele se sentia distante de mim, que eu era a mãe dele, né? Então, ele se sentia o quê? Sozinho. Para que essa memória seja ressignificada, eu precisava aproximar ele de mim, né, ou da mãe dele, para ele se sentir acolhido. Aí eu comecei, chama a mamãe vai te ouvir. Ele falou, eu chamo, mas ela não me escuta. Eu falei, então vai andando para perto dela, que aí você vai chegar mais perto. Aí ele falou assim, eu tô andando, mas quanto mais eu ando, mais longe ela fica. Meu Deus do céu. Aí eu comecei a chorar. Por isso que não dá certo, né? Eu comecei a chorar. Por quê? Porque eu era a mãe dele, né? E este trauma, por mais que... Olha, eu era uma mãe 100% presente, né? Eu vivia dentro de 4 paredes com os meus filhos. Hipnotiza. Eu vivia dentro de 4 paredes com meus filhos. Eu não saía pra nada. Eu só ia pra igreja e meus filhos na barra da minha saia, 24 horas. Meus filhos dormiam na minha cama, muitas vezes, que o pai deles era caminhoneiro, vivia na estrada. Eu colocava comida no prato com meus filhos, né? Até adolescente grande. No entanto, que quando eu comecei a fazer faculdade, eles sentiram muita falta, porque eu servia o prato de todo mundo, eu era mãezona. Aí eu me lembro, como é que um filho sentia eu ausente, se eu estava ali? Mas aí depois eu entendi. É porque eu era depressiva, então eu não tinha eu era ausente de mim mesma. Então eu era uma mãe presente no físico, mas ausente na emoção. Por mais que eu abraçasse meus filhos, né? Por isso que você quer 10 anos, você quer dar o melhor para os seus filhos? Cuide do seu emocional. Você quer que os seus filhos fiquem bem? Cuide de vocês. Os pais é o espelho para os filhos, né? Então, aí, nesse processo de hipnose, eu falava, chega perto da mamãe. A mamãe tá, ela vai te ouvir. Meus filhos são adultos. A mamãe vai te ouvir. Ele começou a chorar e falou, ela não me escuta. Eu tô chamando, ela não me escuta. Aí eu peguei e falei assim, a mamãe tá te escutando, escuta, olha ela ali, olha ela vai te abraçar agora. Aí eu fiz aquele processo que às vezes eu faço em consultório, que é dar um choque de realidade na pessoa, né? Pra que aquela mente, ela capte aquela informação. Então eu preparei o psicológico dele e falei, olha, eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, você vai conseguir chegar perto da mamãe e a mamãe vai te dar um abraço muito forte. Nisso eu tava chorando, só que ele não sabia que eu tava chorando, né? Porque ele tava de olho fechado.
Aí eu falei, vou contar até 3. Quando eu falar 3, você vai conseguir, sua mãe vai te abraçar e você, quando você menos esperar. Aí eu contei até 3, falei, vai chegando, 1, 2, 3, pá! Aí eu abracei ele, de verdade, né? Ele em transe e eu abracei ele. Esse menino chorou de soluçar e eu chorei junto. Olha pra vocês verem, né? Então, às vezes, nós pais traumatizamos os nossos filhos sem a intenção. Porque o trauma, ele não vem daquilo que a gente acha que é, né? Ele vem daquela interpretação que a criança vive. Então, esse momento foi ressignificado, graças a Deus. Só que depois eu não consegui mais fazer hipnose neles, né? Porque aí eu fui fazer hipnose no outro. No meu moreninho, né? Eu já fiz já nos 3. No meu moreninho. Fui fazer hipnose no meu moreninho, que eu tenho um do meio. Eu fui fazer. Aí ele sempre foi muito sentimental. Então, ele sempre pegou as coisas pra ele, né? Ele sempre quis resolver as coisas. Por ele ser muito sentimental, ele sempre absorvia tudo. Olha que interessante. Tô contando essa experiência pra vocês entenderem como funciona a mente. Então, me lembro que quando ele era pequeno, ele me via muito triste, né? Ele me via chorando às vezes. Aí ele me abraçava. Quando ele ele me via no meu colo, né? Então, quando ele foi chegando numa certa idade, mais adolescente, 12, 13 anos, que ele começou já a ter entendimento, ele começou a querer resolver, né? Ele chamava o pai dele, conversava com o pai dele, falava o que tinha que fazer. Então, ele sempre foi esse filho de absorver. Aí eu me lembro que eu fui fazer hipnose nele. Aí eu peguei e falei assim, imagina que você está dentro de uma casa. E essa casa é a tua mente. Como que está essa casa? Aí ele começou a falar, tá cheio, tá cheio de móveis, tem um monte de coisa aqui dentro. Eu falei, mas essas coisas é sua? Não, não é minha não. E eu falava, então vai tirando pra fora aquilo que não for seu e vai organizando essa casa. É assim que a gente trata na hipnose, tá, gente? Aí eu falei, vai organizando essa casa. Aí eu falei, vai tirando pra fora. Ele falou assim, eu coloco pra fora, mas volta pra dentro sozinho. Ô, meu pai. Então, a gente que é hipnólogo, a gente tem que ir trabalhando até que a pessoa consiga resolver aquela questão. Ou seja, o que significava aqueles móveis, aquelas coisas dentro? Problemas que não era dele, né? Ele sempre foi esse filho de absorver e sofrer junto. E quando ele foi ficando maior, o processo de separação meu e do pai dele também foi bem desafiador, ele sofreu bastante. Aí ele falava, mas esses móveis não é meu, essas coisas não é minha. Eu falava, joga pra fora, filho, joga pra fora. Abre, joga lá fora e fecha a porta. Ele falava, mas volta tudo de novo. Resumindo, eu consegui, claro, né, através de técnicas, consegui fazer limpar a casa dele, que significava a mente dele, e deixar só o que pertencia a ele. Então, é assim, ai que agonia. É assim que a gente coceira no nariz. É assim que a gente ressignifica, né, a mente. Aí, automaticamente, gente, que coceira é essa, né, meu Deus? Automaticamente, a gente vai conseguindo ter paz, né, na vida adulta. Porque enquanto você não curar o passado, você não consegue ter uma vida melhor. Eu fiz 2 vezes, mas infelizmente tive que parar. Você fez comigo, Roseli? Aí a minha filha, eu fazia hipnose com a minha filha. A minha filha, o problema dela era o pai, né? Uma ausência do pai que ela tinha, uma falta do pai. Cadê seu pai? Ela falava, eu quero meu pai. E chorando compulsivamente. Eu quero meu pai. Cadê seu pai? Meu pai tá lá longe, meu pai não chega nunca. Tô no portão esperando meu pai. O pai dela é caminhoneiro, né? Aí, chama, seu pai vai chegar, ele vai vir te buscar. Não, ele não chega, ele não me vê. Ai, meu Deus do céu. Gente, não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas é assim que a gente trata, tá? Bom, cada ano melhor. O Ivan fala, qual a receita? A receita é a paz de espírito, né, Ivan? Autocuidado também. Obrigada pelo elogio, tá? Então, gente, se você quer seus filhos bem-sucedidos, eduque os seus filhos, aprenda a dizer não para eles, dê muito amor, né? Mas imponha limite. Se você não impor limites, eles vão sofrer e as consequências vêm para vocês dois, tá? Esse problema da questão de celular, independente de qual idade os seus filhos tiverem, se tiver debaixo do seu teto, quem manda é você. Desliga a internet, né? Pega o celular, esconde, não devolve. Eu ia falar que eu falei para vocês da experiência que eu fiz com meu filho, né? Eu me lembro, eu já contei isso pra vocês, mas pra quem não tiver aqui, eu vou contar. Às vezes, por mais que você sinta, por mais que você sofra, no sentido de
de você, por exemplo, porque a gente que é mãe, a gente quer dar muitas vezes aquilo que o filho quer. Só que nós precisamos entender que aquilo que o filho quer nem sempre é o que ele precisa. Então, eu me lembro que meu filho mais velho, quando ele fez 17 anos, ele já trabalhava desde os 14. Ele pegou um dinheiro e comprou um carro, queria comprar um carro. Esse ômega era o sonho da vida dele. Eu quero comprar um carro, quero comprar um carro. Eu falei, ok, você pode comprar um carro, eu não vou te impedir de comprar o carro. Só que você saiba que o carro, ele não é só um carro, né? Tem a despesa, tem gasolina, ele quebra, pode bater, né? Então, não é só você comprar um carro, tem todas as consequências de adquirir um carro. E você tem que saber o seguinte, as consequências serão suas, ok? Ele falou assim, não, homem, ok, tudo bem. Falei, então tá, porque quem quer ter um carro tem que ter as consequências. Quem quer casar tem que ter as consequências. Quem quer namorar tem que ter as consequências. Pôs um filho no mundo tem que criar. Então, nós temos que criar os nossos filhos para serem responsáveis pelas atitudes deles e pelas escolhas deles. Porque se você não der responsabilidade para os seus filhos pelas escolhas deles, eles nunca serão responsáveis. Vão sempre ficar pendurados em você e dependendo de você. Então, eu me lembro que ele pegou e falei, você quer comprar? Vou comprar. Falei, tudo bem, só que o que acontecer com o seu carro, a responsabilidade é sua, não me peça ajuda. Ele falou, tá bom. Beleza. Aí, com uma semana que ele comprou o carro, adivinha? Ele bateu o carro. Foi abastecer o carro, sei lá o que ele foi fazer, aqui na esquina bateu o carro. Só que ele não bateu só o carro, ele bateu no carro de uma outra pessoa. Aí, o que aconteceu? Tinha que pagar o carro da outra pessoa e consertar o carro dele. Só que ele estava desempregado, né? Foi um dinheiro que ele pegou, que ele foi mandado embora, encerrou o trabalho, ele comprou esse carro. Aí, eu falei pra ele, eu avisei pra você que eu não ia te ajudar. Então, você vai assumir as consequências do que acontece com o carro. Aí ele falou, tá bom, mãe. Ele ficou 1 ano trabalhando, fazendo bico, pra consertar o carro do homem que ele amassou. E ele não pediu pra mim nem o meu cartão emprestado. Ele pediu pra minha mãe. E ele pagou tudo. Nem pra mim o cartão ele pediu, eu também não ofereci. E você pensa que meu coração não doía querendo dar o dinheiro pra ele consertar o carro? Claro que doía. Mas se eu fizesse isso, ele poderia ousar fazer outras coisas, porque ele ia saber que eu ia ajudar. E eu vi aquele menino sofrendo 1 ano pra conseguir consertar o carro do outro homem. E o homem veio cobrar na porta. E ele trabalhava, fazia... Porque pra ele, 3, 4 mil naquela época era muito dinheiro. Pra quem tava desempregado. E resumindo, ele pagou. Depois que ele consertou o carro do homem, que ele foi consertar o dele. Então, depois de uns 2 anos que ele comprou um carro, que era o sonho, que ele começou a usufruir do carro dele. Porque eu não ajudei a consertar. O pai dele já era mais ausente mesmo, então não interferia em nada. E ele também não tinha essa liberdade de pedir. Aí, vamos lá para a próxima história. Só essa para acabar, tá? Para vocês entenderem que tudo aquilo que eu falo, eu já vivi, eu aplico, eu não sou aquela que falo que eu não faço, tá? Aí, ele começou, aí ficou todo bambambam, né? Já tava com 18 aninhos, aí começou a querer ir pra balada. Saí à noite pra curtir o carro. Falei, beleza. Eu também não sou aquela mãe que proíbe tudo. Ele precisa ter as próprias experiências. Eu falei, olha, filho, você pode sair, só que horas pra chegar. Porque a partir do momento que o seu filho mora debaixo do seu teto, ele tem que seguir as suas regras. Se ele come da sua comida, mora debaixo do seu teto, as regras são suas. Tem aquele ditado que fala assim, você não paga minhas contas pra mandar em mim? Então, se a pessoa não quer ser mandada, vai viver e pagar as próprias contas. Se o seu filho começar a falar, você não manda em mim, que não sei o que, eu já sou maior de idade, você fala assim, então pega os seus panos de bunda, vai pagar um aluguel, pagar a luz e vai viver debaixo do seu sustento. Só que tem muito pai, muita mãe, quando ele começou a sair, depois desse tempo, né, que ele teve que consertar o carro, ele já tinha CNH. Quando ele comprou, ele não tinha. Aí ficou 2 anos quase parado, deu tempo dele tirar o CNH. Então, o que acontece? Se o seu filho começar, se você começar a impor alguns limites, se o seu filho começar a querer crescer, eu sou de maior, você fala, você é de maior, então vai pagar suas contas. Só que tem muito pai, muita mãe que fica com medo de perder os filhos, com medo do meu filhinho ir embora. Você não criou filho pra você não, princesa. Você não criou filho pra você não, você criou filho pra vida. Você criou filhos para a vida. Que se seus filhos não estiverem preparados para viver independente de você, você não soube criar os seus filhos. Certo? Isso é aula de milhões, tá?
Aí, que coceira no meu nariz. Ui, que agonia. Aí, o que aconteceu? Ele queria sair. Ah, mãe, quero sair com as meninas, com os caras, não sei o quê. Falei, pode sair, filho. Não sou a mãe que proíbo tudo. Eu acho que o filho tem que ter certa liberdade, sim. Só que a liberdade com limite. E o limite vem também através do... E o respeito, tá? Aí eu peguei e falei, pode sair. Só que assim, eu preciso de horas pra você chegar. E quando eu te ligar, você me atende. Porque ele não tava acostumado a sair, 18 aninhos, com um carrão. Eu falei, eu vou ficar preocupada. Tudo bem? Você vai me atender? Eu vou. Só que eu não sou aquela mãe que se liga de 5 em 5 minutos. Eu não sou aquela mãe que liga toda hora. Dificilmente eu ligava. Aí o que aconteceu? Começou a chegar atrasado em casa. Primeira vez ele chegou no horário certo. Outra vez ele atrasou um pouco. Falei, ó, você chega no horário. Que se você não chegar no horário, eu vou te proibir sair. Tá bom. Quando eu te ligar, me atende. Beleza. Aí, de vez em quando, eu começava a pegar tarde, 1, 2 da manhã. Eu ligava, epa, cadê você? Vem embora. Tá bom, mãe, eu tô indo. Ele vinha. Aí teve uma vez... Começou a atrasar, eu falei, olha, só vou te avisar mais uma vez. 1,94 m. 95 meu filho tem. Vou te avisar mais uma vez. Se você não chegar em casa na hora que eu falar pra você chegar, ou não me atender no telefone, eu vou te dar um castigo. Tá bom, mãe. Ele nunca foi de me responder. Tá bom. Aí, um dia, belo dia, 6 horas da manhã, eu levantei pra faculdade. Cadê o menino? Procurei, não achei. Procurei o cara, não achei. Liguei, não atendia, liguei, não atendia. Meu Deus, aí eu comecei a ficar desesperada, né? O que aconteceu com esse menino? Aí peguei o pai dele, saímos pelo bairro. Só que a mãe tem uma intuição, eu tenho uma intuição terrível. Como que eu podia imaginar se ele estava no bairro, se ele estava em... Peguei e falei, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. 3, 4 ruas que nós saímos, encontramos, vi o carro dele. Falei, ali, o carro dele ali. Ele nunca tinha ido naquele lugar. Mas minha intuição me levou. Aí o pai dele também desceu. Falei, vai. Aí o carro tava fechado, desceu, entrou numa casa que a gente não sabia nem quem era. Entrou na casa, achou ele lá. Pra casa agora. Ele sempre foi muito obediente. Entrou no carro, veio pra casa. Cabeça pra longe. Chegou em casa, eu falei, vem cá. Por que você não me atendeu? Mãe, o meu celular tava no carro. Eu falei, tava no carro? E você sabe que horas são? E porque você passou a noite toda na rua. Eu te liguei, você não me respondeu. E eu disse pra você que se você de novo eu te ligasse, se você não me atendesse, o que eu ia fazer? Ele ficou calado. Eu falei, eu não vou te bater, porque você não tem idade mais pra isso. Tá, a época já passou. Me dá a chave do carro. Mãe, mas por que só quer a chave? Eu falei, me dá a chave do carro. Mãe, me dá a chave do carro. O pai dele não intrometido. Ele me deu a chave do carro. Eu falei, 30 dias sem o seu carro. Pra você aprender, não mais sair e sem me atender. Mãe, é porque o celular ficou no carro. Falei, não interessa, era pra ter levado pra onde você estava. Ficou 30 dias sem o carro. Aí eu lembro que no meio do caminho, ele falou, mãe, eu preciso do meu carro, porque eu vou lá, não sei aonde, em São Paulo, resolver um problema, que eu tenho que resolver um documento, não sei do que. Falei, vai de ônibus. Falei, mãe, mas eu tenho meu carro. Falei, daí que você tem o carro? Só que você está de castigo, esqueceu? 19 anos. Mãe, vai deixar eu ir de ônibus? Falei, vou, filho, deixar de ônibus. Isso é ruindade? Aí eu pergunto pra vocês, isso é ruindade? No meu coração? Apertado, ai que vontade de dar o carro pra ele. Tadinho, né? A gente fica no coração, oh meu Deus, tadinho. Ai meu Deus, tadinho, queria dar a chave. Pensa que eu não queria dar? Claro que eu queria dar. Mas pergunta se eu dei. Não, ele foi de ônibus. Quando deu os 30 dias, eu peguei a chave do carro, entreguei na mão dele e falei, olha, a chave do carro tá aqui. Se desobedecer de novo, vai ser 60 dias. Pergunta pra mim qual foi a vez que eu liguei que ele não me atendeu. Não precisa gritar, não precisa espernear, não precisa humilhar seu filho. Você só precisa impor regras. Nunca mais precisou, nunca mais deu problema. Nunca mais bateu o carro de ninguém. Entendeu? Tem outras histórias dos outros também. O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Não importa a idade dos seus filhos, importa como você educa. Hoje são cidadãos de bem, paga tudo que deve, não dependem de mim e do pai, se viram, são meninos independentes e trabalhadores. Por quê? Porque eu ensinei a ser independente. Tem filho barbado com 30, 40 anos na barra da saia do pai e da mãe, pedindo dinheiro emprestado e endividando cartão de pai e de mãe. Por quê? Porque você é um pai e mãe frouxo, que não soube educar o seu filho como tem que educar. Educa o seu filho, sua filha para a vida. Minha filha tem 24 anos, não pede dinheiro pra mim, não. Quando ela vem pedir, vai trabalhar, ela não pede dinheiro pra mim. Trabalha, hoje em dia ela falou pra mim, graças que eu tenho a mãe que a senhora tem.
Porque senão eu era bem folgada. Falei, pois é. Então é isso. Por hoje é isso, tá, gente? Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito. E espero que vocês não só aprendam, mas se tornem sábios. O que é se tornar sábios? Conhecimento aplicado. Se você aprende e não faz nada com aquilo que você aprendeu, você só é uma pessoa cheia de conhecimento. Pior do que o tolo, né? Porque o tolo ainda não sabe. Você sabe e não faz. Agora, a sabedoria é conhecimento aplicado. Tá bom? Aplique o conhecimento, se torna sábio. Os seus filhos precisam de pais firmes, com autoridade, com respeito e com amor. Tá? Até hoje eu pego meus filhos no colo. Mas se precisar dar um grito também eu dou. Tá bom? É assim que funciona. Beijo no coração de vocês. Até qualquer hora dessa. Gente, que coceira é essa no meu nariz? Coceirinha do cão. Tchau, gente. Aula de milhões, né, Leia? Tchau, tchau.